Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal Grafiteria. Eu sou o Rodrigo CB e esse é mais um Pausa pro Café, onde hoje eu vou receber o grande Binho Ribeiro e a gente vai falar sobre as transformações do grafite no Brasil. Se liga aí. Então galera, sem dúvida, o programa de hoje vai agregar demais ao conhecimento da gente, vai agregar demais aos nossos conceitos de grafite, vai abrir a nossa mente com relação à história do grafite nacional, porque a gente vai ter acesso aí a algumas informações muito legais dos bastidores, do que foi legal, de coisas que aconteceram que não foram tão boas assim, enfim. A gente vai trocar uma ideia massa aí sobre todas as transformações do grafite brasileiro do ponto de vista do grande Binho Ribeiro, que é um cara que foi referência para muitos de nós, para muitos da minha geração e até dessa nova geração de grafiteiros aí, com certeza tem o Binho também como referência aí. Eu sei que ele é um cara que dispensa apresentações, mas eu vou ler algumas linhas sobre ele aqui pra gente fazer uma introdução à nossa conversa. Vamos lá. Binho Ribeiro faz grafite desde 1984, primórdios do movimento da arte de rua no Brasil. Hoje é um dos mais reconhecidos street artists do país, não apenas pelo trabalho consistente que nunca parou de fazer nas ruas, mas também pelo apurado trabalho em telas e curadoria de grandes projetos envolvendo a street art, como o Museu Aberto de Arte Urbana de São Paulo, MAAU, o primeiro museu aberto de arte urbana do mundo, e a Bienal Internacional Graffiti Fine Art, hoje a mais completa Bienal de arte urbana do mundo. Isso é só algumas linhas aí, um pequeno resumo. Se você quiser saber mais sobre a história dele, tem um histórico bem bacana no site dele, binhoribeiro.com.br. Pode entrar lá, ler o histórico dele. É que eu quero ir direto para esse papo aqui, que eu tenho certeza que até o final desse vídeo vai te agregar muito conhecimento novo aí a respeito de toda essa caminhada dos grafiteiros brasileiros lá no início, né, lá nos anos 80 ainda, onde a galera tinha pouco material, pouca informação, pouca referência, mas através do coletivo foi construindo o que nós entendemos hoje como o grafite brasileiro. Mas vamos lá, vamos pro papo com o Binho aí que vai ser demais. Vamos lá, muito bem. Sejam bem-vindos todos aí, galera, nesse nosso bate-papo aqui. Queria começar dizendo que eu estou muito feliz com o nosso convidado hoje. Acabei de falar para ele que eu tenho muito orgulho de recebê-lo aqui no canal, porque ele foi uma referência muito grande para mim e para todos, eu acho, da minha geração. Assim, eu tenho certeza que muitos que estão assistindo têm o Binho como referência também. E a revista Grafite, né, que ele participou tanto, fez muita diferença no conteúdo do que a gente conhece como grafite. E aí, meu irmão, seja bem-vindo. Queria te dar já as boas-vindas aí, para você ficar à vontade mesmo aí no nosso espaço. E já lançar de cara a bola para você, que eu queria que você falasse um pouco da sua visão, do seu ponto de vista, como é que foi a evolução do grafite nesses tempos aí, do início, quando você começou, a dificuldade de material e tudo mais, ou de informação mesmo, de referências, né? E para como você vê hoje, assim, com o advento da internet, com a facilidade de materiais e tal, fazer um apanhado geral aí dessa história. Bom, primeiro, obrigado aí, valeu aí todo mundo que está acompanhando. Para mim é uma honra ter participado da história, ter a oportunidade de compartilhar as nossas experiências, o que deu certo, o que não deu certo, e tá aí na ativa, né, pintando os murinhos de leve, né, isso daí faz bem para a alma. Bom, falar um pouquinho sobre a origem é muito bacana, né, a gente começou de uma forma muito parecida com todo mundo, com toda a dificuldade, né, dificuldade de tinta, dificuldade de informação. O que a gente tinha mesmo era a vontade de fazer algo diferente. E aí, no meu caso, como eu já desenhava, já fazia ilustração, já tinha um caminho de quadrinhos, mesmo com 12, 13 anos. Então, com 14, 15 anos, eu conheci o hip hop, comecei a dançar break, andava de skate. Então, para mim, foi muito natural que o grafite tomasse conta da minha vida. Não existia perspectivas, não existia profissão grafiteiro, não tinha isso. O que a gente tinha realmente era um sonho de alguma coisa que a gente nem sabia o que existia. E naquela época, quando a gente começou a conhecer o grafite, o que vinha de Nova York, eram coisas que já havia acontecido há 10 anos e, ao mesmo tempo, a gente não tinha informação do que como era o momento atual. Mesmo assim, a gente correu atrás, aí fui conhecendo os Gêmeos, conhecendo o Espeto, o Tinho,
e assim o Viché, e assim a gente começou a trocar conhecimento, né, do biquinho, como que fazia um recorte, um efeito, como que fazia para sobrepor, né, uma cor que cobria, não cobria, os biquinhos de desodorante, que teve um período que virou uma coqueluche, todo mundo ficou sabendo que o biquinho de desodorante era bom, né, era meio skinny, né, uma espécie de universal hoje em dia. A gente tá falando de que ano aí, mais ou menos? Acho que no final dos anos 80, foi quando eu passei por essa experiência compartilhando, a gente percebeu que os biquinhos funcionavam, mas foi nos anos 90 aí que teve uma coqueluche mesmo de grafite, com diversas revistas, como Epidemia, e aí os Gêmeos fizeram, também a revista Fiz, eu já tinha feito outros materiais na Tribo e também na Sportswear, em algumas internacionais, e nesse ponto comecei a fazer a revista. Isso daí foi mais basicamente no final dos 90, né? Ou seja, os anos 90 foi, acredito que, um grande salto da nossa cultura para nós mesmos, né? E aí, como depois é que eram os espaços para pintar? Como é que vocês descolavam assim? Cara, a gente não tinha uma regra, um lugar que você podia pintar. Então a gente pintava lugares abandonados, muros que pertenciam à prefeitura, mas que eram abandonados, ou que tinham propagandas políticas. Então, no dia da eleição, o dia seguinte da eleição, eu já ia lá para a área dos Gêmeos, já fazia 2, 3 muros lá, e a mesma coisa eles faziam na minha área, e assim era o game, né? Se você pintava um muro que tinha uma propaganda eleitoral, ia durar 2 anos, mais em média, né? Para começarem as propagandas de novo. Era o tempo que a gente renovava as pinturas na rua. Não tinha muita noção de bombe, o picho era o picho, o grafite corria em paralelo, a gente se conhecia, mas não era uma coisa tão compreendida, tão próxima como é hoje, né? E aí a gente veio vendo todo esse crescimento, toda essa cultura, né, se aflorando pelas cidades do interior, por os outros estados, outros países. Então foi muito gratificante perceber que mesmo as dificuldades financeiras, né, de qualquer artista, qualquer comunidade, a gente sabia o que a gente queria. E a gente correu atrás muito em cima disso. Também eu acho que é muito comum no grafite você receber bem a galera que está chegando, ensinar, mostrar como é que faz, trocar folhinha, né, ensinar o cara a fazer um tag, a segurar o canetão direito, né, a mesma coisa com spray, né, ensinar como é que faz os recortes, os traços. Eu lancei lá no Instagram uma pergunta lá para a galera participar também aqui, né? Com a opinião deles e tal. E tiveram muitas respostas aqui, mas eu selecionei algumas aqui para citar. E de várias respostas falaram acerca da evolução dos materiais, né? Essa época que você está citando aí, inicial, eu que comecei há bastante tempo também, sei a dificuldade que era, né? Arrumar material, dos biquinhos do aerosol e tal. Eu acho que uma das grandes transformações do grafite, sem dúvida, foi o acesso ao material, né, cara? Acho que a gente passou por um período, por exemplo, na minha geração, quisesse fazer uma letra contornada de amarelo, primeiro você contornava de branco, 2 demãos de contorno, para depois você pôr 2 demãos de amarelo. E a tinta não tinha muito recorte, ela não cobria tanto, né? A gente só foi ter acesso ao material, começaram a chegar umas latas gringas, isso daí no final dos anos 90, e depois teve a chegada da Iron Lac no Brasil, que foi quando meio que incomodou muita gente, porque ela trouxe uma paleta de cores enorme, num preço mais barato do que algumas outras que já vinham despontando, e aí foi quando ficou um pouco mais acessível para a galera pintar, né, os trabalhos mais coloridos e tudo mais, com aquelas explosões que a gente via nos trampos dos gringos e não conseguia fazer nos nossos, né? E aí foi quando eu imagino que começou a ter não é um questionamento, mas uma busca por uma qualidade que era além do material. O material trouxe para a gente a possibilidade dos artistas talentosos realmente, em pouco tempo, assim, evoluírem muito e chamar muita atenção. A gente, na minha geração, eu acho que não tinha como olhar um artista com menos de 10 anos e entender que o trabalho dele tinha ali alguma qualidade, poucas exceções. Hoje em dia, tem muitos bons artistas com 3, 4 anos, que estudam bastante também, obviamente tem muito talento, mas o material já proporciona isso daí de você pegar e executar, né? Então, eu costumo dizer que não tem tinta ruim, ruim é não ter tinta.
Exato. O restante você aprende como é que faz, como é que você dá um jeito com aquele material, aí se vira. Eu já passei por situações assim também de estar com uma galera que começou já nessa geração de estar usando tinta boa própria para grafite e cair na nossa mão uma tinta muito ruim e os caras não conseguirem pintar, simplesmente não conseguirem mesmo. Então, assim, por um lado, a gente ter aproveitado esse tempo de tinta ruim foi bom para criar uma casca, né? Eu fiz uma experiência na Tunísia em fevereiro, onde a tinta era uma era uma água, era um quisuco dentro da lata de spray, né? Então, aí o látex era um gesso, que ainda chupava mais ainda aquela tinta. Então, foi um desafio, como voltar no tempo em 30 anos, pintar com aquele material. Consegui fazer o que eu me propus a fazer, mas foi bem difícil. Uma outra resposta que teve bastante aqui é com relação à troca de experiências, com relação a ensinar técnicas, tal. Até teve um comentário aqui que foi o seguinte: a velha guarda tem dado muito incentivo para a galera nova. Eu queria que você falasse um pouco da experiência de dar aula, de ensinar grafite. E eu sei que você já começou há bastante tempo com a arte educação, né, cara? E se na época você sofria algum tipo de, não sei, talvez não sei se a palavra é preconceito, mas tipo, ser chavado um pouco por outros grafiteiros por você tá ensinando grafite, alguma coisa assim. Já passou por isso? Eu acho que quando o grafite começou a ser popular no Brasil, surgiu a demanda de pessoas querendo aprender. E aí você pode interpretar de duas maneiras. Alguns artistas preferiram não mostrar, sei lá, sua história, sua técnica, suas coisas, talvez acreditando que é melhor ter menos concorrentes, vamos colocar dessa maneira. Eu acho meio besta o termo, mas eu já pensava muito diferente. Eu já pensava que tendo mais pessoas pintando gerariam mais oportunidades, teríamos mais trabalhos e melhores artistas e mais pessoas organizando e fazendo a cena acontecer. Então, essa é a minha maneira de pensar. Então, para mim, todo o processo de ensinar ele também fez parte de uma forma muito natural, já que eu tinha vários amigos que tinham, às vezes, menos experiência, que eu tinha oportunidade ali de mostrar e tal. Quando foi em 97, eu abri a primeira loja da Terceiro Mundo, e logo em seguida a gente fez um curso de grafite, aqui onde hoje é meu espaço no estúdio, e a gente tinha 60 alunos divididos aí em 4 turmas, tinha aula de sábado de manhã, sábado à tarde, durante a semana. Era uma escola de grafite que gerou vários artistas talentosos, gente que vinha do Rio de Janeiro, tomava o ônibus na sexta, chegava no sábado de manhã, fazia a aula, tomava o ônibus no sábado à noite e voltava. Um ou outro ainda ficava muito louco, não conseguia voltar, dormia na minha casa. Que fase massa, mano. E com a parte de... porque eu enfrentei isso aqui em Petrópolis com relação a começar a ver o grafite de uma forma um pouco mais profissional, né? Que eu já tinha trabalhado com desenho, quando com 13 anos de idade, eu tinha feito alguns desenhos para estampa de camisa, assim, e tal, eu tinha ganhado alguma grana. Então, quando eu comecei a fazer mais grafite, o grafite foi começando a ganhar, tipo, estampas de camisa, vitrines de loja, etc. A galera começou a procurar também o grafite como forma de decoração, por exemplo, de uma loja ou de uma casa. E eu comecei a encarar o grafite de uma forma mais profissional e sofri um pouco de pressão, principalmente pressão psicológica de alguns amigos por causa disso, né? Daquela questão, o grafite tem que estar na rua, o grafite não pode ser... E hoje eu acho que, de um modo geral, as pessoas têm uma visão diferente do grafite como grafite comercial, né? No início, aí, como é que era isso aí acho que interessante esse ponto. Você havia perguntado também sobre o período das oficinas e tal. Então, acho que no Brasil a gente passou um pouco por esse período nos anos 90, desse questionamento, mas ele ainda era um questionamento humilde, porque todas as pessoas sabiam muito pouco e todas as pessoas juntos sabiam um pouquinho mais. Então, eu sabia muito pouco, os gêmeos sabiam muito pouco, mas quando a gente se juntava, a gente compartilhava técnica, a gente entendia melhor as coisas e a gente começava a ficar mais forte.
como não existia naquela época, como hoje, a gente vê o bomb, vandal, os throw-ups na rua, isso naquela época realmente não tinha não era dessa maneira, né? O grafite ele tinha um status mais do grafiteiro artista do que do grafiteiro vandal, né? Com o tempo a gente conseguiu instruir as pessoas e mostrar que tudo faz parte de uma mesma cultura e cada momento, cada artista sabe o momento que é. Então é claro que tudo que você gera de luz, você também gera sombra. Você vai incomodar as pessoas quando você faz algo que te destaca, né? Você tem que ter um bom senso de saber se você está se aproveitando de algo, se você está evoluindo junto com a cultura. E eu gosto muito hoje em dia de dizer assim, né? A origem e a raiz do grafite é uma, mas ela também tem suas conquistas, ela também tem o seu espaço de nome, de renome, né? Ela também tem o seu espaço no mercado que hoje existe, na campanha publicitária, no cinema, né? Nos videogames. Ou a galera pensa que o pessoal que fez os grafites no PlayStation fizeram tudo de graça. Cada um ganhou sua grana para fazer aquele trabalho, né? Então a gente vive essa confusão, que nem no rap a gente vê muito isso. O cara foi na Globo, pronto, é traidor. Poxa, mas é ele que está pagando as contas dele, que está se agilizando, que está fazendo a cultura evoluir. Então eu gosto muito de dizer que a gente tem o passado, que todo mundo tem que ter um passado. A gente tem o presente, que é resultado do caminho que você trouxe desde o seu passado. E a gente tem o futuro, que talvez hoje o meu presente possa ser o futuro para vários jovens artistas, sabe? Que vão estar olhando e falar, poxa, é isso que eu quero fazer da minha vida, entendeu? Eu sou a fim de trabalhar com arte, sou a fim de viajar, de conhecer outros países, conhecer outras pessoas, sou a fim de fazer com que o mundo seja só entrou numa porta do avião e desceu na outra e já está do outro lado. Eu tomei essa decisão muito jovem, comecei a estudar espanhol, estudar inglês, corri muito atrás, porque não adianta você querer viajar se você não sabe se virar, né? Se você não dobra nem a cama da sua casa, você vai ficar na casa de um amigo? Não. O cara não vai deixar você ficar lá. Então, tudo é um processo, né, interno também da sua decisão. E acho que isso daí passou também por vários artistas da minha geração, quando fomos ao Chile, quando começamos a ir para a Europa, para os Estados Unidos, e diversas portas se abriram. Eu, em especial, sempre gostei de andar mais junto com o grafite que eu considero original. Sempre me atraiu mais do que... Sempre que eu vou fazer uma exposição no exterior, eu encontro uma maneira de encontrar os grafiteiros locais para a gente fazer um muro, para a gente fazer um rolê. Para mim, essa é a parte mais importante de abrir essa porta, né, para esses outros mundos que a gente se encontra. Mas só voltando mesmo, eu acho que a evolução ela tem que ser olhada de uma maneira respeitosa. Se a gente tem espaço hoje para pagar conta como grafiteiro, para fazer um workshop e receber um salário por isso, né, para participar de uma campanha publicitária, para expor em uma galeria, para fazer a lateral de um prédio, um projeto comercial, é porque você conquistou esse know-how. Isso não é à toa. E é muito importante a gente também, nos dois lados, perceber que naquela época a gente batia o pé na porta, exatamente como hoje a galera do Vandal faz esse trabalho também. Então uma coisa anda junto com a outra, né? Talvez hoje eu não esteja tão disposto a passar o dia na Delega e prefira pintar os muros que eu sei que vai ser mais suave, né? A polícia de São Paulo às vezes nem sempre é muito gentil. Então, né, mas isso não significa que eu não admire, que eu não esteja olhando o que a galera tá pintando e que eu não fique me coçando para fazer um rolê Vandal também, quando tem oportunidade. E que eu não faça também, o fato de eu não postar não significa que eu também não dê meus pulinhos por aí. Maneiro. E aproveitando esse gancho, cara, teve um comentário aqui que foi o seguinte: a evolução na técnica, sinto evolução nos muros e principalmente nos eventos de grafite que mantêm o engajamento na história do grafite. Os eventos de grafite eu acho que sofreram muitas transformações também nesse tempo, né, cara? Eu acho que até do esporte para os artistas também e tal. Eu acho que São Paulo teve um bom protagonismo nessa parte. A revista fazia muito questão de passar essa ideia na revista que para as coisas evoluírem precisa todo mundo aprender a fazer, né? Você aprende a organizar um murinho perto da sua casa,
a descolar tinta para um painel aqui, outro ali, e chega um momento que todo final de semana você tem um lugar para ir para pintar. Então, chegou um ponto que os eventos em que eu organizava passaram, por exemplo, para o Maal, por exemplo, que se tornou um evento super grande, que a gente faz ele na Guerreiragem hoje em dia, mas foi uma conquista muito grande. E, por exemplo, a Bienal que eu faço, que já tem 10 anos que fazemos, e que é um nível de evento diferenciado, no sentido de que a gente aprende também com ela, tentando fazer algo diferente no aspecto de organização. Independente de ter grana ou não ter grana, o tratamento com os artistas, a questão expositiva, a montagem dela, ela não fica devendo nada para uma grande exposição que muitas vezes envolve aí muito dinheiro, né? E a gente consegue fazer na Guerreiragem, graças exatamente aos artistas estarem preparados e os organizadores também estarem mais maduros. Massa, cara, massa. Então, e agora eu queria entrar num assunto aqui, que nós conversamos um pouco antes, que eu acho que envolve tudo isso que a gente acabou falando aqui. Envolve a troca de experiências, envolve espaço para pintar, envolve a vibe do grafite raiz, envolve o protagonismo do grafite nos espaços, que é um espaço que você está começando aí em São Paulo, né, cara? Um projeto que você está começando aí. Eu senti que a parada ainda assim, não está sendo muito divulgada por causa das questões de pandemia, né? A gente tem sofrido muitas transformações nesse período. Eu acho que a gente nota nitidamente as transformações que o grafite vai começar a sofrer daqui para frente também, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre esse projeto novo aí, sobre essas transformações do grafite na pandemia, o que você tem sentido também. Bom, que legal, vamos lá. Bom, esse projeto novo, ele trata-se de eu estou chamando ele de Terceiro Mundo Graffiti Park. A ideia é criar algo como os Hall of Fames, que tem em diversos países, onde os muros são sempre repintados, né, onde várias atividades acontecem. Esse é um espaço que ele já estava assim em projeto, mas ele acabou se concretizando com maior facilidade através desse período de pandemia, que eu tive também mais tempo para cuidar da minha página no YouTube, para os videoaulas, para conseguir dar uma atenção maior para diferentes caminhos, e esse foi um deles que eu já tinha projetado há um tempo atrás, mas agora foi a oportunidade. Então, tem um grande estacionamento que pertence a um amigo meu, e eu tive tempo agora de montar um projeto onde eu começo a fazer as pinturas nas paredes, né, do estacionamento, e a gente vai montar ali meio que uma feirinha, ao mesmo tempo uma loja de grafite, ao mesmo tempo uma galeria, ao mesmo tempo a gente tem os muros que devem ser repintados, e todo esse processo ele vai acontecer exatamente seguindo as normas de distanciamento social, né, de utilização de EPI, ou seja, não é só a parte banal do álcool gel, mas é sim necessário o uso de máscara, visitas com agendamento, mesmo as pessoas que estarão ali, um food truck, alguma coisa, a gente não vai ter aglomeração. A ideia realmente é ter um processo de retorno, de reeducação, de que a gente pode sair para pintar, de que a gente tem que sair para pintar, e ao mesmo tempo ali é um lugar isolado, que você pode levar seu filho, sua esposa, onde vão ter umas oficinas para as crianças, ou mesmo diversas coisas ao redor. Então, quando eu chamo de Graffiti Park, de uma certa forma, quando eu chego em Wynwood, para mim é um Graffiti Park. Eu pego minha malinha para pintar em Miami e vou para um muro de manhã, de tarde eu vou para outro muro e outro, e minha vida fica enlouquecida ali dentro do universo do grafite. Então esse é um espaço que o protagonismo vai ser dentro do grafite. Eu quero começar o projeto, como já vem acontecendo, bem devagar, com vários artistas convidados aos poucos, e que isso não seja interrompido. Próximo final de semana, a gente tem mais 10 artistas pintando, acabam os espaços. No outro final de semana, a gente começa a pintar alguns desses muros de novo, né? E assim a gente começa a ter aí uma consciência também, que o artista vai lá, pinta, faz sua foto, e ele sabe que na semana que vem, de repente, é outro artista que vai estar ali pintando, e a gente começa um processo expositivo contínuo, onde o público, que eu espero daqui a pouco estar recebendo, o público, também de forma organizada, somente com reserva, possa chegar e ver o trabalho de um artista, de outro, possa adquirir produtos, possa se alimentar, possa ter ali um workshop, participar de uma situação de entretenimento que a gente não tem, na verdade. E você... Acaba o grafite
quando é algo assim, acaba o grafite sendo um quebra-galho dentro de um projeto. Esse é um projeto dos grafiteiros, para os grafiteiros, e aí sim é que a gente vai trazer a galera de fora para apoiar o que a gente faz. E como é que a galera que tá longe, né, que muita gente que assiste o canal aqui tá muito longe, tá fora de São Paulo, como é que essa galera pode acompanhar o que tá acontecendo lá no Instagram? Você tá postando, tá atualizando? A forma mais prática vai ser acompanhar a gente nas mídias sociais, e ao mesmo tempo que, por exemplo, se você vier para São Paulo e você tem a data fechada, você já bloqueia um dos muros para você pintar. Então, assim, se tiver um gringo que chegou em São Paulo, quiser pintar um lugar bacana, tranquilo, sabe, sem nenhuma preocupação, quiser fazer um churrasquinho do lado do muro, quiser convidar seus amigos, ou seja, é como se fosse alugar uma quadra de futebol. Então você vai lá, reserva um espaço, cola, pinta, que nem eu falei, leva sua família, uma outra vibe, é um lugar que só os filhos não vão fugir de lá, né? Então é uma proposta diferente que a gente ainda está amadurecendo ela, mas ela vem nesse caminho, parecido com os Hall of Fames que a gente tem aí no mundo inteiro. Los Angeles tem diversos, Miami também tem várias coisas, Nova York, né? E ali vai ter uma lojinha de grafite, então você pode inclusive comprar a tinta que você precisar para pintar, ou pegar uma cor ou outra, enfim. A gente vai tentar fazer algo bem sustentável nesse sentido. Por enquanto, vocês estão em passos lentos aí de adaptação, né, de ajustes, aí a galera, por enquanto, vai tratando tudo com você mesmo. O ideal mesmo é pegar as informações na página Terceiro Mundo Lifestyle, no Instagram. Eu vou deixar aqui embaixo colocando... depois para a galera ver também o endereço da página aqui. Ali é que a gente concentra as informações. É lógico que quem me conhece, pode perguntar para mim, eu vou responder da melhor forma possível, indicar para as pessoas acompanharem por lá. E, logicamente, a hora que a gente puder receber público, por essa ideia de estar bem devagar, né? Imagino que São Paulo vai demorar uns 20 dias ainda para poder a gente ter uma liberação maior, poder lidar com o público. E a minha ideia também é que se torne um lugar seguro. Então, se você estiver lotado, não vai estar seguro. Você vai ter problema com insegurança, você vai ter problema de higiene que você não vai conseguir dar conta. Então, a ideia é tentar criar um espaço diferenciado e que, com o tempo, ele vai aí se adaptando a diferentes possibilidades. Mas o início dele eu quero que seja marcado por essa forma diferente da gente aproveitar aí o novo normal. Pô, maneiríssimo, cara, maneiríssimo. Ó, já tô deixando avisado aí, quando eu for para São Paulo, vou te mandar um sinal aí, até pra gente gravar um vídeo juntos aí pro canal Grafiteria, cara, pra você passar algumas técnicas sim. Aí, que a gente vai ficar muito feliz. Cara, nosso tempo tá estourando aqui, aí eu queria passar a bola para você, fazer as suas considerações finais aí, fica à vontade, tá contigo. Obrigado, legal, é uma satisfação participar. Eu tenho participado com diversos conteúdos muito legais nos últimos tempos. Acho que a pandemia trouxe para a gente dificuldades e oportunidades de olhar a vida diferente, de olhar as pessoas diferentes. Então a gente tem que sair de casa, a gente tem que pintar, a gente tem que sobreviver, tem que fazer trabalho, tem que correr atrás, tem que se proteger. É tanta coisa que a gente tem que fazer que eu espero que esse lugar, mesmo tendo que fazer todas essas coisas, seja realmente um cantinho de relax, de descanso, que você possa pintar e curtir, encontrar seus amigos. E é assim que eu conheço o grafite, como uma grande união de bons amigos, gente que a gente conhece, gente que a gente vai conhecendo no Brasil e no mundo. Então, obrigado aí por compartilhar, pelo convite, e tamo aí. Espero aí encontrar todos você e todos vocês em breve aí também no Graffiti Park ou por onde o destino me levar. Cara, obrigado demais aí mesmo, de verdade, pela sua participação. Obrigado por entregar tanto conteúdo massa pra gente aí durante todos esses anos e ainda vir uma novidade extra aí nesse período de pandemia que realmente eu acho que a gente tá todo mundo sofrendo transformação, né? Então, cara, brigadão demais aí. Eu tenho certeza que esse vídeo vai agregar demais ao conhecimento de todo mundo que acompanha aqui o canal. E tamo junto. Em breve vamos estar junto pessoalmente aí. Com certeza. Todos vivos. Valeu, cara. Abraço. Obrigado. Paz.
Muito bem, galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenha acrescentado aí conhecimento a vocês. Eu espero que tenha sido legal. Se você gostou, deixa o seu like aí, é bem importante pra gente. Se você não é inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal, ative o sininho e fique sabendo de todas as novidades que rolam aqui, tá? Lembrando que lá no @canal Grafiteria no Instagram tem o curso de desenho para todas as idades, toda segunda às 19 horas. Toda terça às 19 horas aqui no YouTube tem o Pausa pro Café. E toda quinta tem os vídeos normais do canal Grafiteria, também às 19 horas aqui no YouTube, tá? É bem importante vocês estarem com essa conexão com a gente, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube, porque as perguntas as respostas, né, que eu recolhi aí durante esse vídeo foram lançadas lá no Instagram. Então a participação de vocês faz essa conexão aqui no YouTube com o Instagram, com vocês e com todas essas ideias que a gente compartilha aqui, beleza? E é isso aí, galera. Obrigado por estar com a gente até agora, obrigado por acompanhar, curtir, compartilhar, dar os seus comentários aí, enfim, obrigado pela participação e pelo companheirismo de vocês aí na nossa caminhada. Como sempre é nóis, tamo junto, Grafiteria.